Palavras que você declara hoje podem mudar o destino, o futuro da sua vida e da sua família. Então hoje nós vamos saber como liberar palavras proféticas que vão criar caminhos abençoados para a vida das nossas famílias. Amém? Então bom dia, que bom estarmos juntos nessa meditação diária da palavra de Deus, em que estamos meditando no texto da porção semanal da Bíblia, conforme foi dividida desde os tempos antigos, e que a igreja não seguiu essa forma de meditar na palavra, né? Meditando. Hoje a gente fica pensando assim, que eu vou pregar domingo, o que eu vou pregar? Vou orar, vou estudar, vou ler um texto, qual texto vai ser, né? E já na época da Bíblia, de Jesus, e ainda hoje nos ambientes judaicos, principalmente, não tem essa dúvida, né? É o texto da semana. E esse é o texto da semana que nós vamos ler hoje. Então, compartilha essa live com mais pessoas, envia aí um aviãozinho para mais pessoas, avisando que a gente está ao vivo. E vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse tempo, vamos fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, conduza as nossas vidas. Que esse tempo que nós vamos estar aqui nessa live seja abençoado por Ti. O Senhor traga crescimento, edificação e compreensão, Senhor, para os Teus filhos, do poder, ó Deus amado, das Suas palavras de bênçãos ou de maldição. Que a direção do Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco nessa manhã pelo Seu Espírito e nos conduza na Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem está chegando aí, envia para mais pessoas a live, comenta aqui, dá um oi aí, compartilha. Vamos lá? Olha só, o tema de hoje é a continuação da leitura, da meditação na palavra. Nós vamos ver que Jacó abençoou seus filhos. E não apenas declarou bênçãos, mas, além de abençoar, ele profetizou sobre a vida deles e sobre as futuras gerações. Tá? E aí nós vamos ver a importância do cuidado que a gente tem que ter com as palavras que nós proferimos, porque elas vão moldando o futuro. Tá? Shalom, shalom, Ana. Bom dia, bom dia. Olha só, então vamos começar aqui, vamos aprender juntos sobre o poder da palavra profética revelada. Olha só, o poder da palavra profética, ela é muito maior ainda quando nós falamos de alguém que está em posição de autoridade espiritual. Se qualquer pessoa tem autoridade em suas palavras, quando é uma autoridade espiritual, é maior ainda. Vamos ler em Gênesis do 48, Gênesis 48, do 10 em diante, tá? Vamos ler lá, do 10 em diante. Vamos ler primeiro aqui do 10 ao 13. Olha só o que diz a palavra. Amém? Bom dia, mãe. Minha mãe, Leida, está aqui também. Bom dia. Os olhos de Israel, ou de Jacó, né? Os olhos de Israel ou de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. E ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto do seu pai. E ele os beijou e os abraçou. Aqui nós vemos assim, ó, Jacó estava idoso, Jacó estava com 130 e tantos anos, né? Jacó estava idoso, Jacó estava praticamente sem ver, tinha dificuldade para ver, porém, a autoridade espiritual não se baseia na força e na capacidade. Jacó, como pai daquela família ali, ele como avô, como bisavô, enfim, né, as gerações daquela família, ele tinha autoridade espiritual sobre aquela família. E ele, como autoridade espiritual, tinha o poder da bênção e da maldição. Então quer dizer para você que na tua vida está o poder da bênção e da maldição sobre você mesmo, sobre a tua família, e principalmente se você é autoridade espiritual. Sabe, às vezes a gente aceita coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida,
e não se dá conta que nós somos autoridade espiritual, só entra na nossa casa, no ambiente espiritual, na atmosfera espiritual da nossa casa, o que a gente permite, porque a autoridade espiritual ali somos nós. Então nós temos que tomar e exercer essa autoridade espiritual para declarar as bênçãos de Deus. Da mesma forma, queridos, a gente vê pessoas maltratando idosos, maltratando pessoas, maltratando seus pais, seus avós. E nós temos que lembrar, queridos, que não importa a idade, não importa a condição física deles, eles têm a autoridade espiritual para nos abençoar ou nos amaldiçoar. E nós vemos aqui, ó, que os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar, mas ele chama para perto de si os seus netos, que ele adotou como filhos, né? Nós vimos ontem, para os abençoar. E aí no versículo 11, Gênesis 48, 11, Israel disse a José: nunca pensei que veria a tua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Jacó estava emocionado, né? Porque ele durante tanto tempo achou que José tinha morrido, e agora ele descobre que José não morreu, que ele está vivo, mas agora já com idade ele vai agradecer, né? Ele vai celebrar o fato de que ele viu não apenas José, mas ele viu os filhos de José. Em seguida, José os tirou do colo de Israel, ou de Jacó, né? Mesma pessoa, e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, porque era mais velho, né? Aliás, porque era mais novo, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés, o mais velho, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Por que isso? Porque havia a tradição, né, de que o filho primogênito, o filho mais velho, era chamado filho da minha mão direita. Então, ele colocava a mão direita sobre o filho mais velho e declarava uma bênção maior. Essa era a tradição. E colocava a mão esquerda sobre os demais filhos, declarando sempre bênçãos menores para os mais novos do que para o mais velho. O mais velho, sobre ele era liberada a bênção dobrada, o primogênito. Há algo na Bíblia especial com um primogênito, né? Na Bíblia, o primogênito é do Senhor. Ele pertence ao Senhor, deve ser dedicado ao Senhor. E aí, continuando a leitura, né? Jacó, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Então, na hora de abençoar, em vez dele colocar as mãos assim, mão direita sobre o mais velho, Manassés, mão esquerda sobre o mais novo, Efraim, ele cruzou as mãos e botou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Então ele cruzou esse braço e falou, e abençoou José, abençoou José dizendo que Deus a quem serviram meus pais, olha só, ele vai começar a abençoar José. Ele vai abençoar José. Então, queridos, assim, ó, mesmo com as suas limitações físicas, Jacó exerce autoridade espiritual. Abençoa José, abençoa Efraim, abençoa Manassés. Então, nossas palavras, elas têm um peso espiritual. Elas são um exercício de autoridade espiritual. Então, o primeiro exercício de autoridade espiritual que você precisa fazer é dentro da sua casa. Abençoa a tua casa, abençoa as tuas coisas, abençoa as pessoas, claro, primeiramente, né? Abençoa se você é o pai, se você é a mãe, abençoa os teus filhos, abençoa a tua família, declara, te abençoe em nome de Jesus. Quando os filhos vão dormir, vai lá e ora com eles e abençoa eles. Quando vai fazer a tua alimentação, tua refeição, sentado ao redor da mesa, abençoa a tua família. Abençoa a tua casa, que a tua casa seja um ambiente de paz, de bênçãos. Não permita e não aceite opressões malignas dentro da tua casa. Não permita e não aceite ação maligna, libere palavras de bênção.
e vigie, não libere palavras de maldição. Guarda os teus lábios, não libera palavras de maldição dentro da tua casa, dentro da tua família, para os teus filhos, libera a palavra de bênção. Libera a palavra de bênção. Por quê? Porque quando nós liberamos a palavra de maldição, ela vem. Quando nós liberamos a palavra de bênção, ela vem. Então, Jacó, na hora de abençoar, voltando aqui para o texto, ele, ao invés de estender as mãos, mão direita sobre o mais velho Manassés, mão esquerda sobre o mais novo Efraim, bênção dobrada para o filho da mão direita, que é o mais velho, né? No caso, o primogênito, ele cruza as mãos e vai abençoar com a bênção dobrada Efraim. Não é que ele não abençoou Manassés, ele abençoou Manassés. Manassés também se tornou uma grande nação e a maior tribo de Israel, na verdade, durante muito tempo. Mas aqui nós vemos que um padrão da tradição humana e da expectativa humana foi quebrado. E Deus age através de Jacó com outro propósito. Então, muitas vezes, alguns padrões da expectativa humana vão ser quebrados para que a vontade de Deus se cumpra. E muitas vezes nós não vamos estar entendendo os caminhos e as direções de Deus, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está trabalhando para que o nome dele seja glorificado. E ele começa a abençoar. Primeiro José. Ele abençoou primeiro o filho dele, né? O pai de Manassés e de Efraim. E ele diz que Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Sim, foram chamados pelo nome dele, tanto que a tribo de Efraim depois é chamada de Israel, de nação de Israel. Lá na divisão das tribos, foi chamada, na divisão, quando dividiu Israel e Judá, né? Israel era Efraim, foi chamado pelo nome de Israel. Né? Então se cumpriu essa palavra, essa palavra de Jacó, de Israel, sobre os filhos de José, aconteceu. Agora, quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E disse, não, meu pai, esse aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Então, na hora, né, Jacó colocou a mão direita sobre... Jacó colocou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés, assim cruzado, e José foi lá. Não, é aqui, meu pai, foi trocar, né? Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Seus descendentes se tornarão muitos povos, uma plenitude de povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará seus nomes para abençoar, usar uns aos outros com essa expressão, que Deus abençoe você, como fez a Efraim e a Manassés. Olha só, Jacó está dizendo o que vai acontecer com os netos dele, que ele adotou como filho, está liberando a palavra, os está abençoando, e ele diz, olha, eles vão ser tão abençoados, mas tão abençoados que vai ser o ditado popular para abençoar as outras pessoas. As pessoas dirão que Deus o abençoe como abençoou Efraim e Manassés. Então que Deus te abençoe como abençoou Efraim e Manassés. Então veja o poder da bênção na família, o poder da palavra de bênção na família. E aí colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, e aí, bom, até aqui, né, parando aqui para depois continuar mais a leitura, né? A seguir, Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Então ele profetiza aqui. Olha, eu tô no fim da minha vida, não sei quanto tempo exatamente depois disso, não foi imediatamente aqui, mas não sei quanto tempo depois disso Jacó faleceu,
Mas ele diz, olha, Deus levará vocês de volta à terra dos seus antepassados. Isso demorou 400 anos, mas aconteceu. E você, como alguém que está acima de seus irmãos, doa a região montanhosa. Ele dá uma porção de terra a Efraim, Manassés, a José, né? Que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Porque o que acontece, queridos? Nós precisamos entender algo assim, ó. Dá a impressão, deixa eu ver o que a Ana está falando aqui antes de eu falar isso para voltar, para não passar do assunto. A Ana está dizendo aqui, ele também era o segundo Isaac que havia abençoado com a bênção do primogênito. Exato. Ele era o segundo e foi abençoado com a bênção do primogênito. O problema só que ele e a mãe dele enganaram Isaac, né? E fizeram Isaac abençoar ele antes de abençoar Esaú. Aqui ele faz o inverso para os filhos de José, como que dizendo assim, não, eu foi por um engano, mas aqui foi por uma escolha, né? O meu pai não escolheu me abençoar primeiro, mas eu estou escolhendo, né? Ele faz uma ação assim, né? No caso. E aqui, uma coisa interessante, ele profetiza, vocês vão voltar. E eu vou dar para vocês a terra montanhosa que eu tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Deixa eu explicar para vocês o seguinte, queridos. A gente tem a impressão, agora é uma parte mais histórica, a gente tem uma impressão que Jacó, a família deles, eram uns pobretões errantes na terra e que foram lá para o Egito e tal, né, para sobreviver. Não, eles estavam com muita dificuldade, porque se hoje tem uma seca, já é um problema, naquela época uma seca era muito pior. E foram 7 anos de seca. Porém, eles eram muito prósperos. E a impressão é que eles foram lá tomar a terra lá 400 depois. Não, todas aquelas terras eles tinham comprado. Abraão veio comprando e conquistando a terra de Canaã desde a época que ele foi morar lá. Né? Por exemplo, eu estive lá no túmulo dos patriarcas, que é o túmulo, inclusive, que Jacó está sepultado, Abraão está sepultado, Isaac. Eu estive lá nesse túmulo, no túmulo lá no local, e é um local que Abraão comprou para ser a sua sepultura. Não apenas comprou a caverna, como comprou todo aquele campo, toda aquela região. Então, Israel comprou e tomou posse daquela terra. Quando eles voltam com Moisés e entram com Josué, eles estão reavendo a terra que eles haviam comprado, que eles haviam tomado, que eles haviam comprado lá nos seus antepassados. Tá? Mas aí nós entramos no capítulo 49, para irmos adiante e para o fim dessa meditação. Isaías 49, aliás, Gênesis 49, trocando aqui, acho que não acordei direito ainda. Gênesis 49, do 1 em diante, que vai dizer: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Olha só, então ele já tinha abençoado José, ele já tinha abençoado os filhos de José, ele já tinha dado a José uma porção maior na terra prometida quando eles voltassem, porque José se tornou o maior e o abençoador dos seus irmãos puderam sobreviver ali, não passar, não morrer de fome por causa de José, e agora ele chama seus filhos para abençoá-los e para profetizar, para liberar a palavra profética sobre o futuro deles. Ele mesmo diz, eu vou falar para vocês o que acontecerá a vocês. Nem tudo que ele falou foi bom, até porque os seus filhos, alguns tinham feito semeaduras terríveis aqui, tinham feito coisas terríveis, então nem tudo foi bom, mas ele começa a falar: reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que disse seu pai Israel. Ruben era o mais velho, porém ele tinha desonrado o pai. Então ele falou: Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor.
superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Rúben tinha, Jacó tinha quatro mulheres, né? As duas irmãs, Leia e Raquel, e mais as duas servas delas, que elas deram como uma tradição errada daquela época, né? De que a mulher, se ela não podia ter filhos, ela dava uma serva para o marido ter filhos com ela, e aí esses filhos eram contados como se fossem dela, que ela deu ao marido, porque digamos, a coisa mais importante era dar filhos ao marido, né? Na época, né? Hoje também é importante, enfim, ter filhos, né? Mas não é tido como daquela época como algo que uma mulher tem obrigação de dar para o marido, porque senão ela não cumpriu o seu papel como mulher, enfim, né? E aí, só que Rúben, ele se deita, não com obviamente não com a mãe dele, mas com uma das esposas do seu pai. E isso, o seu pai agora aqui vai liberar essa palavra de que ele não será mais o maior entre os seus irmãos devido ao que ele fez. Na sequência, ele começa a falar de Simeão. Simeão e Levi são irmãos. Irmãos, no caso, do mesmo pai e da mesma mãe. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e em seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Por que ele está falando isso aqui? Por que ele está trazendo essa palavra dura para eles? Porque teve um momento lá em que Jacó fez um acerto lá com relação fez um acerto com relação ao casamento da filha dele, né? A filha dele ia se casar com filho de um rei lá, de um povo lá, só que como ele havia abusado dela antes, apareceu aí meu dedo aqui, apareceu ali, como ele tinha abusado dela antes, então, mas enfim, decidiram casar, os homens aceitaram se circuncidar, para isso eles aproveitaram que os homens estavam na dor da circuncisão, foram lá e mataram todos aqueles homens, né? Contra a vontade de Jacó e tornando Jacó, assim, prejudicando a fama, prejudicando o nome de Jacó naquele lugar, né? Então, por isso que Jacó diz aqui, maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Interessante que ele diz, né, justamente para Simeão e Levi, ele diz, né, dispersarei pelas tribos. Exato, Levi ficou dispersado pelas tribos, justamente porque Levi foi a tribo excluída para o sacerdócio e para a obra de Deus, para a obra do sacerdócio, do templo, né? Tudo envolvia os levitas e eles não tinham uma terra, eles ficavam em cada tribo um pouco, né? Judá, agora ele começa a falar de Judá. Bom, mas a leitura hoje é até o 7, amanhã eu vou continuar lendo os outros. Então nós vemos aqui, queridos, essa tradição e essa palavra de bênção da parte de Jacó para os seus filhos. Algo que nos ensina e que nos inspira. De bênção, nem sempre de bênção, tem as de maldição aqui, né? Mas a palavra profética. Então eu quero incentivar e desafiar você a ser aquele que libera a bênção, que libera a palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Como a gente fala coisa que não precisa, né? Sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. A coisa que a gente não quer e a gente ficar repetindo e falando e batendo na tecla. Mas hoje a palavra de Deus para você declare bênçãos sobre a tua família. Você tem usado a tua boca para abençoar ou para amaldiçoar a tua família? O que você tem feito? Porque hoje você tem a oportunidade de aprender e de liberar a palavra abençoada sobre os seus projetos, sobre as pessoas que você ama, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde,
Libere palavras abençoadas. Abra a tua boca para falar alinhado ao que você quer que aconteça e não aquilo que você não quer. Você sabe que a gente, até inconscientemente, a gente fica comprometido com as nossas palavras. Digamos que tem uma criança andando ali, o filho está andando num local perigoso, né? E a gente olha ali e diz assim, desce daí, que você vai cair. E a gente fala, desce daí que você vai cair, ou senão você vai cair. E aí o filho, às vezes, né, criança teimosa não sai. Na verdade, a gente fica como que torcendo para que a criança caia inconscientemente, porque a gente tem compromisso com as nossas palavras. E aí, nesse compromisso com as nossas palavras, a gente acaba, às vezes, ainda que inconscientemente, até torcendo pelo mal daquela situação. Então, queridos, eu quero agora orar com vocês. Eu quero agora, junto com vocês, pedir a Deus que Deus abençoe. Você pode aproveitar para pedir perdão por todas as palavras que você liberou. São ligações que a gente não sabe quem está ligando aqui, entrando aqui, né? Então, agora, queridos, peça perdão para Deus pelas palavras que você liberou, por aquilo que não é de Deus que você falou, e abra os seus lábios para abençoar. Meu tio está aqui, o Robson Guedes, meu tio, amém. Deus abençoe, que bênção, que bênção. Meu tio também é um servo de Deus, obreiro na obra de Deus, está aqui assistindo a live também, que Deus abençoe, bom estar aqui, que você está aqui. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe antes do final dessa live e que Deus nos conduza em nossas palavras. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos agora. Pedimos a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. Pedimos perdão por todas as vezes que usamos os nossos lábios para falar coisas, ó Deus, que não são alinhadas à tua vontade. Pedimos perdão por todas as vezes que, ao invés de abençoarmos nossas vidas, nossas famílias, os nossos projetos, as pessoas, usamos nossos lábios para abençoar, para profetizar coisas desalinhadas à tua vontade. Mas agora, Senhor, consagramos os nossos lábios a Ti. Assim como diz na Tua palavra que o anjo foi lá com uma tenaz, com uma pinça, pegou a brasa do altar, tocou os lábios de Isaías, purificou os lábios dele, dizendo, agora isso purificou os teus lábios, assim também, Senhor, purifica os nossos lábios. E faz com que os nossos lábios sejam realmente instrumentos de bênçãos e de vida nas Tuas mãos. Guarda-nos de falarmos aquilo que não convém e nos conduz para que nós venhamos falar aquilo que edifica e que possamos gerar através das nossas palavras uma atmosfera e um futuro de bênção para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, mãe. Amém. Bom, vamos encerrando por aqui hoje e amanhã nós vamos continuar conversando e vamos falar amanhã sobre as palavras de Jacó, né, sobre os outros filhos, as bênçãos de Deus. Estamos indo para o final do nosso estudo e da nossa meditação sobre Gênesis, depois vamos entrar em Êxodo e amanhã estamos de volta para continuar nesse tema, nessa porção dessa semana da Palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, amém, Ana. Amém, tio Robson, Deus abençoe todos vocês, um abraço aí para você, para tia Lisete, para toda a família, Deus abençoe, compartilha, assim, ó, essa live eu deixo, amém, Diego, essa live eu deixo aqui um pouquinho, que agora eu vou lá apagar de ontem e deixar essa aqui no Instagram, ela vai ficar salva no Facebook, tá? Então, lá no Facebook ela vai estar à disposição lá para você assistir, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau!